O mercado não recompensa esforço e sim quem toma a melhor decisão. O que separa um trader profissional do trader que só deposita dinheiro na corretora se resume basicamente a uma palavra: a paciência. E hoje eu vou te mostrar o porquê que eu esperei mais de 5 horas para entrar em um trade que me pagou mais de R$ 4.500 em apenas 15 minutos e vou te mostrar qual foi o gatilho técnico por trás disso. E não foi sorte e nem foi achismo. Eu esperei o preço chegar a uma região de distribuição com várias confluências para venda, como retração de Fibonacci, divergência no FR e uma quebra clara de estrutura para baixa. Então fica comigo até o final que eu vou te mostrar em detalhes qual foi o racional dessa operação. Sem enrolação, bora pro gráfico. Isso pode parecer exagero ou até perda de tempo ficar mais de 5 horas olhando para o gráfico sem fazer nada. Muitos traders não conseguem ficar esse tempo sem fazer uma única operação, mas a verdade é que o mercado ele não te paga por hora trabalhada e sim por decisão correta tomada. E eu vi o preço chegar a uma região com grande probabilidade de iniciar uma queda. Olha só o tanto de confluências que tínhamos nesta região aqui. Quando o preço chegou nesta região aqui, eu comecei a ver várias confluências que me mostravam uma maior pressão de venda aqui. Como por exemplo, após fazer o rompimento dessa lateralização para baixo, o preço faz o reteste exatamente entre as médias de 20 períodos e média de 200 períodos do gráfico diário, o que é uma média muito forte para um gráfico diário. Aqui também era uma região de troca de polaridade. Como assim troca de polaridade? Esta região que nos serviu como suporte várias vezes, quando rompida, agora nos serve como uma resistência. Então percebe que o preço vem e testa essas regiões várias vezes, mas quando acontece o rompimento, na volta agora ela serve como uma região de resistência. Abaixando o time frame para o gráfico de 240 minutos, temos aqui também uma região de retração de Fibonacci, onde o preço parou muito próximo da região de 78,6%. No gráfico de 60 minutos, tínhamos aqui também uma divergência no IFR, onde enquanto o preço estava renovando os topos, o IFR não mostrava uma perda de força compradora, ou seja, ele vai renovando topos com IFR caindo, apresentando uma divergência nessa movimentação do preço. E por último, aqui era uma região de distribuição anterior, onde se pegarmos aqui os topos e fundos mais testados, percebemos que o preço retornou exatamente no 50% dessa distribuição. Olha aqui, esta bolinha aqui, exatamente os 50% desta região de topos e fundos de suportes e resistências que mais foram testados, onde após se confirmar a distribuição, é normal que o preço retorne até o meio dessa região. Então, após o preço chegar em regiões vendedoras com todas as confluências que eu falei, eu aguardo por um movimento de reversão, que basicamente fica este movimento aqui, Após ele fazer essa pernada de impulsão, na sua retração ele não consegue dar continuidade à alta e acaba perdendo o fundo anterior, acaba perdendo este fundo aqui. A partir do momento que ele perde este fundo aqui com todas as confluências de venda, o que isso quer dizer para mim? Que a força dos compradores já está menor do que a força dos vendedores, ou seja, os vendedores já estão tendo mais força do que os compradores. Então, após ele perder este fundo aqui, eu posso filtrar por um tempo gráfico menor, onde vai ser minha entrada para poder surfar a continuidade dessa queda. Retirei as médias móveis para ficar mais fácil de entender a movimentação. Mas percebe o seguinte, antes de perder este fundo aqui, o preço ele faz uma indução na compra do pessoal, então ele induz neste pivô de alta a compra e acaba devolvendo com esse forte movimento de venda, anulando totalmente este pivô de alta que ele fez aqui. E quando ele faz este movimento forte de venda, anulando esse pivô de alta e rompendo este fundo anterior, eu aguardo por um pullback e um gatilho no tempo gráfico menor, que nesse caso se deu pelo 2 minutos. E esse gatilho aconteceu neste candle aqui, Mas por que este candle aqui, Se vermos a movimentação do preço, percebemos que ele faz uma perna de impulsão e faz uma retração. No final desse movimento, se considerarmos aqui esse pavio o início da queda, percebemos que o movimento ele acaba engolfando todo o movimento de alta desse candle de 2 minutos. Então percebe que aqui é o início da queda e ele engolfa todo o movimento de alta que este candle de 2 minutos fez. Então temos aqui, considerando este pavio, o início deste pivô.
E é interessante que nos 5 minutos ele deixa também este gatilho aqui, ó, que é o preço de fechamento de reversão, só que no gráfico de 5 minutos. Então, 2 gatilhos aí mostrando a continuidade da queda. Então, com todo esse contexto, eu entro no fechamento do candle de 2 minutos, que me deu esse gatilho, e posiciono meu stop acima deste topo aqui. Projeto os alvos dessa operação, que basicamente é o espelhamento de toda essa estrutura aqui, ó, projetada para baixo. Então, se pegarmos a ferramenta de Fibonacci e projetarmos do topo até o fundo, temos os alvos de 61, 100% e 161. Aqui tem um detalhe importante que é, normalmente eu faço uma parcial ali no 61 ou no 100%, mas dessa vez eu segurei ele reto até o 161,8%, mas por um motivo bem específico que é esse daqui, ó. Se abrirmos aqui um tempo gráfico maior, olha só como ele faz esse movimento. No início, ele monta o pivô de alta, e em seguida ele sobe reto, deixando vários pontos de liquidez para trás. Como assim? Ele só vai reto, ele não volta para fazer um pullback mais profundo, validando um suporte mais forte. Ele deixa vários pontos de liquidez para trás, ou seja, da forma que ele foi reto, a tendência é que ele faça também uma correção mais profunda por ter deixado vários pontos de liquidez, e esses pontos aqui de suporte, como não foram validados, se tornam pontos de suportes fracos. Então, dentro desse contexto, na hora de projetar onde seria a minha saída, usando aqui a ferramenta, eu projetei os alvos e eu percebi que ele poderia passar reto aqui pela região de 61 e 100%, então eu deixei minha ordem aqui no 161,8%, pelo simples fato dele não ter validado essas estruturas internas aqui de alta, e sim deixado vários pontos de liquidez onde ele poderia vir buscar. Então eu deixei minha saída aqui no 161,8. Ele até veio mais abaixo, porém eu saí aqui no 161,8 porque eu não queria devolver nada desse movimento de alta que ele fez. Como ele veio reto também, ele poderia fazer uma correção maior e até me tirar no zero ou com menos lucro. O trading é 90% de espera e só 10% de execução. O que eu te mostrei hoje é apenas um dos gatilhos que eu utilizo para operar Nasdaq. E se você quer parar de alocar dinheiro na corretora e quer começar a sacar, já se inscreve nesse canal e deixe seu like para acompanhar mais racionais como esse. É isso aí, galera. Valeu!